Sejam quais forem as circunstâncias do presente, se estamos com Deus, temos uma esperança. Vem vindo o dia em que, livres dos males deste mundo, veremos o Rei Celestial, o Salvador Jesus Cristo. Esse há de ser um dia de feliz vitória para todo filho de Deus. A cidade de Deus, a celestial Jerusalém, será um dos encantos do reino por vir. De longe a saudamos das palavras do hino: bela cidade, porto de paz. Sim, e também ansiamos pela sua vinda. Convosco agora Roberto Rabelo, cuja palestra hoje subordina-se ao título Daqui a 5.000 anos. Em 1964, a companhia Westinghouse depositou no sítio da Feira Mundial em Nova York uma cápsula metálica contendo coisas típicas da civilização atual. Entre os objetos escolhidos como representativos do tempo presente figura um exemplar das Escrituras Sagradas, um atlas mundial em microfilme, um pedaço de material de isolação do calor de uma nave espacial, alimento desidratado, um maiô biquíni, uma gravação dos Beatles e escritos em microfilme totalizando 20 milhões de palavras. A cápsula, que jaz sob uma lousa de granito, identificadora do local, foi enterrada a poucos metros de onde se encontra a sua predecessora, guardada 25 anos antes. Uma inscrição ordena a quem encontrar essa cápsula que a deixe intacta até transcorrerem aproximadamente 5.000 anos. Só no ano 6.939 poderá ela ser removida e aberta para que vejam os nossos descendentes, assim desejam os seus ideadores, o que foi o mundo na metade do século XX. Existirá a presente ordem de coisas daqui a 5.000 anos. As profecias bíblicas não nos dão base para crer que sim. Pelo contrário, elas revelam que o fim da história está próximo. O Salvador Jesus Cristo falou do fim e deu sinais do fim. Ao vermos esses sinais, deveríamos saber que o fim não está longe. Falando, por exemplo, do sinal da pregação mundial do Evangelho, Jesus disse: será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. São Mateus 24, 14. Todos os sinais do fim se cumprem hoje no mundo. Sinais na natureza, sinais no mundo político, sinais no mundo social, sinais no mundo religioso. O fim, pois, está próximo. Estamos às portas de transcendentais acontecimentos. O primeiro grande acontecimento a ocorrer no próximo futuro é a segunda vinda de Cristo em glória e majestade. Nosso Senhor prometeu voltar. Ele virá acompanhado dos anjos celestes. Jesus virá para buscar os seus filhos. A promessa dele ao retornar ao Pai foi: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. São João 14, 3. Ao voltar Jesus, todos os justos serão removidos da terra. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão transformados. Então a vasta multidão dos filhos de Deus de todos os tempos será arrebatada da terra e conduzida para estar com Cristo. O apóstolo diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 aos Tessalonicenses 4, 16 e 17. A estupenda manifestação de glória e poder que acompanhará a segunda vinda de Cristo trará súbito fim à presente ordem de coisas. Todos os ímpios serão mortos. O atual mundo humano terá o seu fim sobre a terra. Declara São Paulo: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. 2 aos Tessalonicenses 2, versículo 8. O segundo grande acontecimento do próximo futuro será a redução da terra a um estado de desolação. Esse estado virá por não haver homens vivos na terra. Todos os justos terão sido levados para o céu, e todos os ímpios jazerão mortos. Além disto, a luta final dos povos, o Armagedon, as violentas convulsões da natureza que ocorrerão sob a sétima praga, alterarão a fisionomia do nosso planeta.
O profeta Jeremias diz: olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor. Jeremias 4, 23 a 26. Esse estado caótico da terra perdurará por 1000 anos. Durante esse tempo, Satanás estará preso no sentido de não ter ocupação, de não ter a quem tentar, pois todos os homens estarão fora do seu alcance. Profetizando isso, o apóstolo São João diz: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Apocalipse 20, versículos 1 a 3. Durante 1000 anos, Satanás vagueará de um lugar para outro na terra desolada, para contemplar os resultados de sua rebelião contra a lei de Deus. Durante esse tempo, seus sofrimentos serão intensos. Desde a sua queda, a sua vida de incessante atividade baniu a reflexão. Agora, porém, está ele despojado de seu poder e entregue a si mesmo para contemplar a parte que desempenhou desde que, a princípio, se rebelou contra o governo do céu, e para aguardar com temor e tremor o futuro terrível em que deverá sofrer por todo o mal que praticou e ser punido pelos pecados que fez com que fossem cometidos. Durante os 1000 anos, ou milênio, os justos reinarão com Cristo no céu e terão parte no julgamento dos ímpios. Lemos: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, 4. O terceiro grande acontecimento será a erradicação do mal, o fim do drama do pecado. Passados os 1000 anos, Deus visitará de novo a terra. Os salvos com a Jerusalém celestial serão transferidos para aqui. O apóstolo diz: vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Então Deus chamará os ímpios à existência. Os restantes dos mortos, diz a Escritura, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 5. Esses outros mortos são os ímpios. Ao voltar Jesus para buscar seu povo, terá lugar a primeira ressurreição, na qual terão parte só os justos mortos. São João diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Apocalipse 20, versículo 6. A segunda ressurreição, que virá no fim do milênio, será a ressurreição dos ímpios. Ao ressuscitarem os ímpios, Satanás os moverá à ação contra os salvos. Lemos: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Apocalipse 20, versículos 7 a 9. Então virá o fim do mal, assim descrito pelas Escrituras. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Ao descer fogo do céu, a terra inteira será conflagrada. O apóstolo São João fala disso como o lago do fogo. São Pedro diz que os céus atmosféricos passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. 2 São Pedro 3, versículo 10. Nesse fogo de Deus perecerão Satanás, os seus anjos e todos quantos se apegaram ao pecado. O diabo, o sedutor deles, declara o apóstolo, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Apocalipse 20, 10 e 15. Haverá sofrimento para o pecador, tanto maior quanto mais graves forem os seus pecados. Evidentemente, Satanás sofrerá mais que todos. Ele é o autor e o instigador do pecado. Mas todos por fim serão aniquilados. O salário do pecado é a morte. O lago de fogo, reduzindo os ímpios a cinzas, é chamado a segunda morte. Apocalipse 20, versículo 14. O quarto grande acontecimento será a implantação do reino de Deus na terra.
O mesmo fogo que destruirá o ímpio purificará a terra. Então Deus renovará o nosso planeta, dando-lhe condições ideais para a existência do homem, como fez no princípio. O apóstolo São Pedro profetizou isto. Nós, escreveu ele, segundo a sua promessa, esperamos nova terra, segundo São Pedro 3:13. E São João, em visão de Deus, contemplou essa nova terra. Escreveu ele, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse 21, versículo 1. Nessa terra renovada viverão os salvos na eternidade. Aí os vai Deus cumular de bênçãos. Todos os males do presente desaparecerão. Lá não mais haverá guerras, nem violência, nem injustiças. Lá não mais haverá sofrimento. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, versículo 4. Na nova terra haverá segurança, haverá descanso para o povo de Deus. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, e em lugares quietos e tranquilos. Isaías 32, 18. Tais são, meus amigos, os portentosos eventos para os quais caminhamos. No grande programa de Deus, a noite do pecado está prestes a findar. Não haverá mais 5.000 anos de guerras, de morte e de dor. Chegamos ao limiar da grande e dramática transição, a transição de um mundo arruinado para o mundo perfeito que Deus vai criar. No livro Rio Grande do Sul, Terra e Povo, Lourenço Mário Prunes fala do nosso estado mais meridional como sendo em tudo fronteira. Ele é fronteira política porque campo de lutas entre povos, fronteira climática porque nele se digladiam frentes polares e tropicais, fronteira botânica porque nele se fere o embate entre a mata e o campo. Qual o estado sulino, tal é o tempo em que vivemos, fronteira entre duas eras, a escura era do pecado e o eterno reino celestial. Daqui a 5.000 anos a terra estará renovada e seus habitantes serão os remidos de Deus. A nós, homens do tempo do fim, tem especial aplicação a pergunta de São Pedro, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser? Segundo São Pedro 3:11. Noutras palavras, se o mundo presente vai logo passar com seus prazeres e brilho, porque é um mundo em rebelião contra Deus, arruinado, se marchamos para um novo mundo em que habita a justiça, com qual dos dois mundos nos identificaremos? Poremos por obra as normas deste ou as do que está para vir? Conceda o Senhor que amemos o reino futuro a nós prometido e para ele nos preparemos crendo no Salvador Jesus Cristo. Sim, crendo nele e por sua graça vivendo de modo que nossa vida agrade ao Senhor e o exalte. E agora dizemos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.